mas está ótimo. Então, vamos lá. Se acontecer alguma coisa com áudio e com vídeo, por gentileza, vocês me avisem, porque eu só estou com a tela do computador aqui, tá bom? Tá bom. Antigamente, os construtores desbastavam a pedra bruta, né, para que ela pudessem ser usadas nas construções. Para tanto, ele utilizava aqui do maço, que é esse martelinho aqui, o cinzel para debastar, né, para a pedra, usava aqui um esquadro para dar o ângulo reto da pedra, eles usavam um nível para ver a horizontalidade da mesma, e também aqui usava o plumo para ver a verticalidade da peça. Quando a pedra estava pronta, ela tinha esse formato quadrangular aqui que nós estamos vendo, né? Com os ângulos retos aqui perfeitamente alinhados, como a imagem nos mostra aqui. Muito bem. Nós encontramos essas pedras feitas por esses construtores, né? Nas igrejas, nos templos religiosos, nos castelos, compondo as paredes, os muros, né? Mas tinha um problema. Às vezes, essas pedras, na hora de serem trabalhadas, elas rachavam. Outras saíam fora da dimensão correta. Outras ainda não apresentavam o alinhamento, o esquadrejamento necessário para a peça, e o mestre de obras não tinha outra alternativa senão descartá-lo. Ele pegava e descartava a pedra, ele rejeitava a pedra, né? E daí vem exatamente esse termo da pedra rejeitada, é um salmo, é o Salmo 118, em seu verso 22, e que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Eu não sei se vocês sabem, o Salmo, ou o livro dos Salmos, né, é um livro da Bíblia. No livro dos Salmos, ele reúne 150 poemas ou cânticos, ou ainda histórias de cunho moral. Esse material que compõe os Salmos, eles foram muitos usados pelo antigo povo de Israel nas suas celebrações religiosas, nos seus momentos de meditação, de estudo, né? Muitos desses salmos foram escritos pelo rei Salomão, outros por Davi, outros ainda pelos profetas da época, né? E então compõem o livro do Salmo. Deixa eu parar minha apresentação aqui. E só ver para vocês aí, fala uma coisa, quem daqui já tinha ouvido falar sobre este Salmo 122, do Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Erga a mão quem já tinha ouvido falar desse salmo. Olha aí, tá vendo? Maravilha, tudo certo. Então, vamos voltar aqui. Pois fiquem sabendo que este salmo, ele aparece só no Novo Testamento em pelo menos 5 ocasiões. Ele é mencionado em Mateus, em Marcos, em Lucas, em 1 Pedro, em Paulo, nas epístolas aos Efésios, e também nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? Lá em Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, ele está escrito assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Pedra angular é um termo que era usado para designar a pedra
ou as pedras mais importantes de uma construção, seja do ponto de vista estético, de embelezamento, seja do ponto de vista de sustentação, de estrutura, ou seja, era uma pedra importante, né? Olha que bacana, olha quantas vezes esse salmo, que parece assim bobo, né? Mas olha como ele é retrabalhado no Novo Testamento. Muito bem. Este salmo, para uma análise um pouquinho mais atenta, você vai ver que ele nos convida a refletir sobre a rejeição, a exclusão e o desprezo. Eu penso que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por um processo de rejeição, ou nos sentimos excluídos, ou de alguma forma desprezados, né? Se não, vamos pensar um pouquinho se isso ainda não aconteceu com vocês, a probabilidade de acontecer é muito grande, porque é um fato, é um curso natural da nossa vida. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Mas só para lembrar, lembra quando a gente queria namorar aquele rapaz ou aquela moça e que nós carregamos um caminhão por ela, mandamos flores, fizemos 1000 coisas, mas ela acabou nos trocando por outro, ou ele acabou preferindo uma outra, e nós sentimos assim, excluídos ou rejeitados? Ou se não, no próprio matrimônio, quando, apesar do esforço dos cônjuges, né, o casamento não consegue ir adiante e termina a relação do casal, né, é um outro momento assim de exclusão, de rejeição. O outro não serve para mim, nós não demos certo, né? Quem não passou por um momento de desprezo ou de rejeição num grupo de amigos? Tem uma patotinha lá, você quer se enturmar e as coisas não acontecem. E muitas vezes essa falta de acolhimento acontece até mesmo na própria casa espírita, né? Muitas vezes não é nem por culpa dos colaboradores da casa espírita, é que nós muitas vezes não nos sentimos acolhidos, integrados da forma que a gente queria, né? Mas é um momento de rejeição, talvez de desprezo, sei lá, né? Quem aqui já não se sentiu rejeitado ou desprezado no ambiente de trabalho? Tem uma patotinha lá também, e a gente nunca, apesar do nosso esforço de querer se incluir ali, não deu certo, né? E no seio familiar? Pais que não conversam com filhos, filha que não conversa com mãe, irmãos que não se entendem, um não conversa com o outro, primos que não se conversam. Então, um vai excluindo o outro, uma rejeição vai acontecendo, né? E quando no trabalho você dá uma ideia e não é aceita, dá 2, dá 3, dá 4, e todas as vezes todas as suas ideias não são acolhidas. Não dá um sentimento assim de rejeição, de desprezo, né? A sua ideia não vale nada, né? Então, olha quantas coisas. E quando a gente vai querer, a gente queria muito um determinado emprego, faz de tudo para consegui-lo lá e coisa e tal, mas na hora H é escolhido um outro candidato e não nós. Ah, que chato, a gente acha que o mundo acabou e a gente queria tanto aquele emprego lá, né? E quando a gente presta um vestibular, e apesar de ralar ali, de estudar, nós não passamos no vestibular. A gente quer morrer, né? Então a gente se sente excluído. Eu não consegui entrar na faculdade, me rejeitaram, eu não atingi a nota necessária para passar, né? É assim, eu poderia ficar falando aqui com vocês inúmeras situações, até amanhã aqui, que a gente que nós podemos nos enquadrar numa situação de rejeição, de exclusão e de desprezo, né? Então, como proposta de estudo desta tarde, eu vou trazer para a gente, para nós comentarmos, 11 reflexões
a respeito de rejeição e exclusão. Eu espero que até às 18 horas, não, aí vocês estão meio-dia, né? Até às 4 da tarde aí a gente termina e vamos ver se dá certo, né? E esse estudo sobre rejeição, exclusão, né? Ela nos enseja muitos conhecimentos e nos convida a inúmeras reflexões. E é importante para o nosso estudo de hoje, né? Por ser algo corriqueiro. Então, 11 reflexões. E se vocês, se eu deixar de falar algum aspecto que vocês consideram importante, dá um alôzinho para mim que eu incluo no material, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a primeira reflexão, né? Que a rejeição como a aceitação, a exclusão como a inclusão e o desprezo como o acolhimento são situações normais da vida. É assim, aonde está escrito que você sempre deverá ser aceita, incluída, acolhida? Não é assim. Nós já vimos que no nosso meio nós temos afinidades e não afinidades, né? Falta de afinidade. Então, vai ser natural. Eu vou pedir licença para fazer uma digressão aqui, que é um outro assunto assim, bastante pertinente, a respeito da crítica e do elogio. Todos nós adoramos ser elogiados. Somos merecedores de todos os elogios. Podem fazer o elogio que vocês quiserem para mim. Mas na primeira crítica, o dedo já vai à riste. E você, então? E o que você pensa? E quando você fez isso? É uma coisa impressionante da dificuldade, da inabilidade que todos nós temos de passar por situações assim. É o nosso ego, né? Falando mais alto, querendo nos defender, nos colocando numa situação vitimista. Lição número 1. A rejeição, a exclusão e o desprezo são situações normais da vida, assim como o elogio e a crítica. Então, esta é a primeira reflexão. A segunda reflexão que nós precisamos fazer é, sendo essas situações corriqueiras, naturais na vida, nós precisamos nos preparar para nos comportarmos de forma emocionalmente equilibrada quando essas situações acontecerem. Primeiro, já sei que é normal. Segunda coisa, eu já sei que eu tenho uma inabilidade de passar por situações assim. Mas se eu tenho inabilidade e elas têm grande chance de acontecer, eu preciso me preparar antes que eu passe por isso, para quando eu passar, eu sinta que eu estou preparado, que eu estou devidamente preparado para a situação, né? Muito bem. Nessa situação aí, diante da rejeição, da exclusão, do desprezo, sempre nós vamos ter duas escolhas. Ou nós nos vitimizarmos, sabe o que é vitimizar? Olha o que fizeram comigo. Você acha que isso é justo fazer isto comigo? Isso foi uma injustiça, fulano de tal. E aí a gente começa aquela ladainha interminável, culpando o outro, muitas vezes, por uma situação que nós mesmos provocamos, né? Esse é o comportamento vitimista. Mas também, se a gente tiver um pouquinho mais de lucidez espiritual, nós podemos encarar a rejeição, a exclusão, o desprezo, como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento espiritual. Mas se são coisas normais, nós vamos ver daqui um pouquinho, são verdadeiros estímulos para a gente passar. Ser bonzinho em zona de conforto, ter equilíbrio emocional quando tudo vai bem, qualquer um está bem. Vai mostrar essa competência, esse patrimônio espiritual, é na adversidade. Muito bem. Roberto, então, só para lembrar, a gente está acompanhando a sua imagem, mas não o seu PowerPoint, tá? Só para poder
te dar um feedback. Eu vejo que você está mudando o slide aí. Então vocês estão perdendo tudo isso? A gente está aproveitando para poder ter você mas eu tô dividindo. Peraí. Tá bom assim. Tá bom. Mas tá ótima a apresentação dessa forma. É só. Não. Saber que a gente não está acompanhando a imagem do PowerPoint. Não, mas eu quero passar para você a palestra. Só vai ter que parar o compartilhamento da tela e começar de novo. Isso, perfeito. Peraí. Só voltar no PowerPoint agora e colocar a apresentação. Voltar no PowerPoint? Aqui? Isso, pronto, iniciar a apresentação. Perfeito. Sim. Eu estou falando até agora e vocês não estão vendo o slide, é isso? Estava aproveitando a oportunidade do elogio. Então que é isso? Então tá bom, agora estão para a imagem aí. Sim. Então nessas duas opções de nós nos comportarmos de forma vitimizadora, né? O nosso comportamento é assim. Você acha que foi justo o que ele fez? E sabe por que ele conseguiu emprego? Porque ele conhece alguém ali dentro. Toda a nossa movimentação nos leva a culpar o outro e nunca olhar para nós, porque eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo o que eu podia, eu não era para acontecer isso comigo. Esse é um estado vitimista. E aí a gente quer se jogar aí na avenida, se jogar do penhasco, quer fazer, tem de tudo, né? Então, e sabe de uma coisa? Muitas vezes, quando a pessoa se sente assim, muitas vezes ela desmotiva no trabalho, numa atividade que ela tem. De outras vezes, ela até para a atividade, tenta contagiar os outros negativamente. É um comportamento lamentável que a pessoa tem, esse trabalho de vitimista, né? E reflete muito o orgulho, o egoísmo da pessoa, né? Olha, seja lá qual for o teu comportamento, e que nós respeitamos, porque cada um traz consigo o seu patrimônio espiritual, uma coisa é certa: nós não temos o direito de nos vingar de ninguém. Se você ficar colhendo mágoas para você, está tudo bem, mas você não tem direito de magoar o outro. Então, a primeira coisa, é o quarto reflexão nossa, a quarta reflexão. Você pode até ficar magoado, mas você, diante da rejeição, do desprezo, mas você não tem o direito de se vingar de ninguém. Você fez isso comigo? Você vai ver ainda, você vai ver o que eu vou fazer. Né? É um comportamento que a gente já deveria ter deixado para trás há muito tempo. A outra coisa que nós podemos fazer, né, é quando a pessoa encara a situação de rejeição, de desprezo, de exclusão, né, como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento espiritual. Vê no fato um estímulo para você passar por aquilo lá, né? E exercitar a humildade, a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade da gente falar, tudo bem, bola para frente, vai dar certo. Aceita aquilo que você queria que acontecesse, mas não aconteceu, mas bola para frente, está tudo certo, vai dar certo. É o momento de retrabalhar a fé, não deu certo agora, quem sabe mais para adiante, a autoestima, né? E, principalmente, é um momento do autoconhecimento. É aí que é um ponto-chave, que aqui, que seria aqui essa última palavra, por aqui meu coisa, seria a parte do autoconhecimento, né? Mas, para que o autoconhecimento efetivamente se verifique, né, é preciso que nós analisemos a situação e nos enquadremos nela de forma lúcida, com muita imparcialidade no julgamento de nós mesmos. Esta autoanálise, né, nos conduzirá a este autoconhecimento. Somos vítimas
ou apenas sofremos as consequências do nosso comportamento? Vamos fazer uma pausinha aqui antes de continuarmos e vamos voltar naquelas situações que eu falei há pouco de exclusão. Vamos, por exemplo, na separação conjugal. Geralmente, um cônjuge, quando vai contar para alguém que ele se separou, ele joga toda a culpa da separação no outro. Mas dificilmente ele se pergunta: eu fui um companheiro, uma companheira, um cônjuge agradável? Eu poderia ter feito alguma coisa no meu relacionamento para melhorar o meu relacionamento? Eu fui uma companhia agradável para o meu cônjuge? O candidato, naquele caso do candidato que não foi escolhido para aquela vaga de emprego que ele tanto queria, será que o outro mesmo foi ajudado? Ou ele estava mais preparado que nós? A propósito, numa análise fria, eu estou devidamente preparado para o mercado de trabalho? Estaria faltando alguma qualificação que eu vejo que os meus pares têm e eu ainda não tenho? Diante da rejeição dos colegas, na turminha ali de colega, né, seja de qualquer área ali, né, eu sou uma pessoa agradável para os meus colegas? Eu sei ouvir e ser falar? E quando eu falo, o meu diálogo é agradável, é otimista, integra as pessoas, é um conteúdo bacana, edificante? Na rejeição nos familiares, eu evito em família denegrir a imagem de outro familiar? Eu respeito o jeito de ser do familiar, sem querer que ele seja exatamente como eu? E a doutrina espírita fala exatamente isso, né? Trazemos bagagens diferentes, os dedos da mão são diferentes, né? Então, eu respeito o jeito do familiar. Diante da reprovação no concurso, num vestibular, ou num concurso qualquer, né? E que a gente fala, pô, também essa prova aqui, olha, essa prova foi mal elaborada. Será que a prova foi mal elaborada? Ou eu não me preparei adequadamente para realizá-la? A gente precisa pensar nisso daí, né? E se tem uma coisa que eu acho que está no momento, já passou do momento de nós fazermos, é jogarmos as nossas amuletas fora. Amuleta fora. Não precisamos jogar isso daí. E entender isso, o que acontece. E sabe de uma coisa? Quando a gente for fazer essas reflexões aqui, como eu disse, né, com imparcialidade, nós vamos precisar nos preparar para ter muito autoacolhimento, autoamor e, em muitas situações, auto-perdão. Se nós não podemos modificar o passado, invariavelmente nós podemos construir um novo futuro, né? Então, tá tudo certo, bola para frente. Mas a gente precisa ter essa visão, essa imagem lúcida de nós mesmos. E neste particular, é impressionante como nós temos uma habilidade enorme de julgar o outro, mas temos uma dificuldade muito grande de nos conhecermos, de nos julgarmos, né? É isso daí. Então, na parte de autoconhecimento. As pessoas que são rejeitadas, que passam por um momento de rejeição, por desprezo, por exclusão, eles sabem a seguinte: primeiro, eles trazem a consciência tranquila de ter dado o máximo que podia para aquilo que ele gostaria, mas que ele não teve sucesso. Então a consciência está tranquila, está tudo beleza. A segunda coisa que essas pessoas trazem, né, é que as coisas não acontecem no nosso tempo.
mas muitas vezes sempre no tempo de Deus. Então, se aquilo eu me preparei, eu me esforcei e não deu certo, deixa para lá. Isso daí, deixa para lá, não era o momento de acontecer. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu pensando aqui como foi a situação, eu faça de outra maneira, né? Então, é assim que a pessoa faz, né? Muito bem. Uma outra situação, não sei se vocês já passaram por isso daí, que acontece na rejeição e fica aí como o nosso 7º aprendizado, né? É assim, muitas vezes na vida, você quer muito uma coisa, por exemplo, uma profissão qualquer, e você se esforça e faz de tudo para ser aquilo que você gostaria de trabalhar naquilo que você pensava, né? Mas a coisa não acontece. E menina, coisa interessante, a gente descobre uma outra ocupação e diante dessa nova ocupação, que não era aquilo que você pensou, você fala, puxa vida, olha, eu não sei se eu tivesse dado certo naquilo que eu queria, se eu fosse tão feliz, no exemplo que eu estou dando, profissionalmente, do que eu sou hoje com o que eu faço. Olha que coisa interessante, né? É a vida nos levando, as mãos divinas nos conduzindo pelos insondáveis caminhos da vida, né? É uma coisa muito interessante. Eu queria ser piloto da Força Aérea. Aí prestei um dia vestibular, não passei. Falei, não, eu vou fazer o próximo aqui, vai dar certo. E minha mãe falou assim, mas filho, você não vai fazer mais nada, nenhum outro vestibular? Falei, mãe, eu vou passar como piloto da FAB, você pode deixar que vai dar certo. E prestei o vestibular, e não é que eu passei mesmo? Passei, ingressei na academia, e lá dentro eles viam que eu tinha uma iminência de miopia, e eles não podiam investir que é uma pessoa que tinha uma iminência de miopia, né? E me mandaram embora. Aí eu vim fazer engenharia. E você sabe, eu acho que eu sou feliz pelo que eu sou. Eu acho que minha vida não seria tão bacana se eu tivesse feito aquilo lá. Então, tá tudo certo. Vamos brilhando nossa luz aonde a vida for nos conduzindo, né? Essa é a verdade. Uma outra coisa que a gente deve aprender nessa questão da rejeição, a gente tem que reconhecer a bondade divina. Eu acho isso fantástico. Porque, por mais que a pessoa seja rejeitada, excluída, ela sempre vai ter um espaço. É impressionante como isso acontece, né? É como se fosse numa construção em que todo tijolo, todo meio tijolo, cada punhado de reboco caído, cada pedaço de madeira, cada material adquirido, ele pode ser utilizado ou reutilizado, contribuindo assim para a obra como um todo, né? Também parece aqui que nessa obra do Senhor, né, na nossa vida, enquanto espírito, todos nós teremos o nosso espaço e nós poderemos contribuir com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que nós sabemos. Há lugar para todos, né? Pô, eu acho isso fantástico, eu vejo isso, eu trabalho na parte de empresarial, né? E eu falo assim, meu Deus, você vê candidatos que eu falo assim, esses candidatos vão ser mais difíceis de recolocação. E não raro a gente passa numa outra empresa e vê esse pessoal trabalhando lá. Então, espaço para todo mundo, né? Então, nada assim de pensar que na rejeição, na exclusão, que o mundo não tem lugar para mim. Há lugar para todo mundo, né? Muito bacana. A outra coisa que nós precisamos aprender aqui da parte de rejeição é que a história registra inúmeras pessoas e ideias que foram rejeitadas num tempo e aceitas no outro. De novo, né, as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né?
Vamos ver alguma dessas situações? Galileu Galilei, que viveu em 1564 a 1642, ele defendeu, na verdade, a ideia de Nicolau Copérnico, que o precedeu, né? E Copérnico falava que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que gira em torno do Sol, né? Nossa, isso para a Igreja Católica era o fim, porque não era a verdade dela, né? E a Igreja, a Inquisição, então, manda que ele desminta as ideias deles, né? E como a lei de conservação falou mais alto, Galileu falou, olha, eu estava enganado mesmo, não é nada disso, a Igreja está certa e pulou para trás, né? Tempo depois, o heliocentrismo, o Sol, né? O Sol como centro do nosso universo, né? Se tornou a base da astronomia moderna. Então para você ver, rejeitou num tempo, hoje é tido como certo isso daí, né? Esse médico aqui, Ignaz Semmelweis, em 1818 1865, é um médico húngaro, e que ele falou assim, que se os médicos lavassem a mão após os partos, ou logo após o parto, para trabalhar com a mulher, elas pegariam menos a febre puerperal, que essa febre é por uma contaminação através da vagina logo após o parto. Então, contaminação não lavou, tirou a criança, lava se tiver que mexer novamente. A importância da asepsia, né? Hoje ele é considerado... na época, ele foi motivo de chacota dos colegas médicos dele. Não tem nada a ver lavar a mão com nada, não tem, isso é besteira. E hoje ele é considerado aí o pioneiro da asepsia e do controle de infecções na medicina, né? Para vocês verem que essas ideias vêm no momento oportuno e não no momento que nós queremos, essa aceitação, este acolhimento, né? E esse daqui eu acho fantástico. Esse daqui é Petr Ilyich Tchaikovsky, e ele fez o concerto para piano e orquestra, número 1, em si bemol menor, e quando ele fez esse concerto, ele apresentou para Nikolai Rubinstein. Tchaikovsky era professor do Conservatório de São Petersburgo, e o Nikolai Rubinstein, ele era diretor do conservatório, chefe do Tchaikovsky. E ele foi lá, ele fez esse concerto e apresentou pro Nikolai. Nikolai ouviu, ele falou assim, horrível, uma péssima orquestração, uma harmonia pobre, repetitiva, de difícil execução, uma porcaria. E o Tchaikovsky, ele é muito sensível a críticas, né? E ele engaveta, então, este concerto. Fantástica, né? E hoje é uma das peças musicais mais tocadas no mundo, mas que foi rejeitada, foi desprezada no seu tempo, né? Aqui nós temos Vincent van Gogh, 1853, deixa eu pegar aqui, 1890. Van Gogh foi considerado um pintor excêntrico, né? Ele gostava de uma moça, quando a moça não dava bola para ele, nada vitimista, ele cortou metade da orelha e mandou para a moça de presente. Olha, para que vai fazer isso? Mas também, coitado, viveu algum tempo no manicômio, né, teve uma vida conturbada. Na
na sua vida, ele vendeu, em vida, ele vendeu apenas um quadro, e que na verdade não foi nem ele que vendeu, foi o irmão dele, vendeu por 440 francos suíços, morreu na miséria, né? Hoje, para quem já foi lá na Alemanha, né, na Holanda, em Amsterdã, tem um museu de Van Gogh lá, muito fantástico. E em 2022, nenhum quadro de Van Gogh, hoje em dia, é vendido por menos de 100 milhões de dólares, né? Uau! E você vê, na espiritualidade, ele deve ter cortado a outra orelha, só de raiva, né? Morreu de fome, passou fome, miséria, e agora vende com esse tanto, né? Olha que coisa. Nem sempre temos o reconhecimento no momento que nós desejamos, né? E um dia nós vamos aprender que o reconhecimento tem que ser íntimo, né? E não dos outros, na verdade. Diferentemente de Galileu Galilei, teve um outro maluco chamado Giordano Bruno, 1548, 1600. Ele, diferentemente da teoria heliocêntrica, né? Ele falava o seguinte, que o universo não tem só o Sol e a Terra, tem inúmeros planetas. Nós. Foi condenado pela Inquisição do mesmo jeito, sofreu um esfrega como Galileu Galileu. E ele falou assim, bom, se você não falar que isso é mentira, nós vamos te matar. Ele falou, bom, você pode então me matar, porque eu não vou falar. E hoje, a cosmologia, né, universo, a infinitude do universo, é aceito pela ciência. Existe bilhões de sóis como o nosso, né, nós sabemos. Trilhões de constelações. Então, uma coisa assim, hoje a ciência já prova isso daí, né? E é isso daí. Foi condenado à morte e morreu, mas defendendo a sua verdade. O que é um patrimônio espiritual também, né? O que é uma ideologia da verdade, né? Eu falei de 11 reflexões, nós estamos na 10ª, né? E aí nós vamos encontrar o maior dos rejeitados, o maior dos excluídos, e talvez o maior dos desprezados na sua época, que foi Jesus, né? Jesus vinha, e na verdade, além da palavra da Boa Nova, além desse maravilhoso conjunto de estudos que nos alimenta energeticamente até hoje, à sua época, ele contrariou muitas ideologias religiosas, né? E muitas autoridades, porque achavam que ele era ser o rei do rei dos países, quando não era esse rei de que ele estava falando, né? E aí ele vai então ser crucificado pelas suas ideias, né? E assim vai, pelos doutores da lei, principalmente pelas autoridades religiosas judaicas, né? E foi entregue ao poder romano e acabou sendo executados. E o que nós podemos aprender como a última reflexão, que eu sugeri para você, é que se Jesus foi rejeitado, se ele foi desprezado e excluído, que pretensão nós podemos ter de ser sempre aceitos? Por acaso nós estamos achando que nós somos a última bolachinha do pacote, né? E se Jesus, que era Jesus, não se vingou daqueles que o rejeitaram, com que autoridade nós vingaremos dos que nos rejeitam, né? Lembrando como Jesus se despediu de nós. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha só que fantástico, né? Bom, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu sempre vou falar diante da rejeição. E vocês vão repetir a frase que vier abaixo. Na primeira aqui eu só tenho a frase número 1. Teremos outras aqui. Pode ser assim? Sim. Então, eu vou falar diante da rejeição e vocês leem a frase que vão aparecer aqui. E eu vou que essas frases nos sirvam como meditação, como reflexão
e para que a gente possa passar com equilíbrio emocional, como um estímulo para que a gente possa nos conhecer, como uma oportunidade de melhoria íntima, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar assim sempre. Diante da rejeição, exercemos a humildade e perdão. Isto. Diante da rejeição, E possamos escolher o autoconhecimento e a autodefinição. Diante da rejeição, E tenhamos a consciência tranquila do livre. Diante da rejeição, Lembremos de que as coisas não acontecem sempre de Deus e não nós. excelente. Diante da rejeição, Consideraremos a palavra de Deus para nós também. é verdade, hein? Diante da rejeição, Novas oportunidades precisarão. O universo volta e Deus. fantástico. Diante da rejeição, Se não podemos mudar o passado, podemos criar um novo futuro. muito verdade. Diante da rejeição, Seja como for, jamais planejemos a vingança. muito chique. Vocês são um coral fantástico, viu? É assim, minha gente. Assim terminamos, então, a proposta de estudo. Olha quanta coisa que nós vimos em situações assim de rejeição, né? Vamos nos preparar, porque todos nós apresentamos em maior ou menor grau dificuldade nos momentos de rejeição, de desprezo, de exclusão, né? Mas que saibamos que isto é o fato natural da vida e que a gente possa se preparar para quando ela aparecer, acolher como um estímulo, né? Para o nosso crescimento espiritual. Fico à disposição de vocês, caso queira fazer alguma colocação, alguma complementação, alguma pergunta, viu? Foi muito interessante, muito legal da maneira que você trouxe esse tema para a gente, porque, como você falou, né, rejeição, exclusão faz parte da nossa jornada, de todo mundo, a gente vai experienciar. Então, trazer essa reflexão tão ampla sobre o que isso significa nos prepara de uma maneira diferente para enfrentar isso daí e para entender não só nós, como somos excluídos, mas também a exclusão que muitas vezes nós causamos nos outros, né? Então, a gente foi muito legal, gostei muito dessa maneira que você trouxe, traz bastante material aí para a nossa reflexão individual. Eu tenho um comentário, é que é lógico que a decepção, como você falou, a exclusão, ela dói bastante, e é o fruto do foco do estudo. Mas a gente fala pouco também dos vitoriosos, e como ser escolhido, como ser vitorioso, às vezes, talvez, possa complicar também a nossa vida se a gente não entender toda a dinâmica dessa vitória. Porque, às vezes, a gente se acha realmente merecedor de determinados louros que a gente não tem, porque a sociedade nos imputou um destaque, seja pela beleza, seja pelo talento, seja por coisa, e faz a gente achar que, na verdade, somos superiores, quando que, na verdade, muitos vitoriosos aqui na Terra encontram situações muito difíceis do lado de lá, por terem realmente se complicado, achando que já tinham conquistado uma coisa que era irreal, que era só daqui da nossa sociedade, que no mundo real não era assim. Com uma decepção, a gente tem que se preparar também para a vitória, né? Excelente colocação, mas muito excelente. Nós precisamos ter lucidez de nós próprios, né? E você sabe, hoje em dia, até pelos esses meios de comunicação, IA, nós vamos ficando tão dependente do outro que a gente não se esquece de olhar para nós. A minha esposa usa um termo que eu gosto muito e acredito muito. Nós estamos mais sobrevivendo do que vivendo. Então, mais ou menos isso que você falou, por exemplo, as nossas idas à casa espírita não tem que ser mecanicista. Hoje é dia de sessão e eu vou, e eu tenho porque eu tenho um compromisso e coisa e tal.
Depois de um tempo, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: há 10 anos ou há 5 anos eu frequento essa casa. Qual a contribuição, efetivamente, a convivência nesta casa tem dado para a minha economia espiritual? O quanto que eu mudei nesses 5, 10, 15 anos? Nós precisamos fazer essa reflexão. Você tem toda a razão. Eu frequento reunião mediúnica há 20, 30 anos. Ótimo. E o que ela promoveu de melhoria no seu patrimônio espiritual? Nós precisamos ver isso. E tem toda a razão. Às vezes conquistamos honrarias, títulos, que para a sociedade, mas para nós, espírito, esse título que eu tenho, quando eu voltar aí para o plano espiritual, o que ele vai me fazer melhor? Ótimo, excelente, excelente. Agora, a rejeição, o desprezo, é um importante estímulo para nós irmos poldando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são os 2 maiores males da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? Mas a gente precisa ter a coragem do autoconhecimento. Eu acho que uma grande contribuição que nós poderíamos fazer, um grande aproveitamento para a nossa reencarnação, é a gente jogar nossa muleta fora, sabe? E falar assim, por que isso aconteceu? E ao invés de procurar no outro a culpa, a gente deveria ver primeiro em nós. E ouvir com os ouvidos. Tem gente que escuta com outra coisa, nós precisamos ouvir com os ouvidos. Isso que você acaba de dizer procede? Será que eu sou assim? E você sabe, muitas vezes, quando a pessoa fala para você que você tem um determinado comportamento, pela falta do autoconhecimento, nós não vamos entender. Eu não acho que eu sou isso que você falou. É sempre importante depois, se tiver com dúvida, pergunte ao filho, a um colega de trabalho que seja honesto, você me vê assim? Pode ser que eles também te vejam da mesma forma, só você não se vê, né? Excelente, Norberto. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Esse tema tão legal, que a gente vai ficar pensando nele aí. E a gente vai te pedir para fazer a prece final, só para encerrarmos aqui, e aí a gente parte para o trabalho do passe aqui na nossa casa. Claro. Obrigada mais uma vez. Que possamos mentalizar os nossos lares. O lugar mais importante do nosso universo é a nossa casa. Seja ela grande ou pequena, simples ou sofisticada, rica ou pobre, é a nossa casa. Que no momento que possamos pedir a Jesus que abençoe os nossos lares, em forma e que essas bênçãos estejam com os nossos familiares em forma de saúde física e emocional. Que as bênçãos do Cristo proporcionem em nosso lar condições favoráveis para a prática do Evangelho. Que a bênção do Cristo protejam, criem um halo de luz, um anel de luz em nossa casa, protegendo contra a investida de espíritos menos felizes. Que as bênçãos do Cristo estejam com os nossos amigos e familiares que passam por problemas diversos. E por fim, Jesus, pedimos a tua ajuda para os nossos propósitos de renovação espiritual. Ajuda-nos nesta caminhada, porque sozinho tudo é mais difícil, mas contigo estaremos em paz. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.